Olá, alunos e alunas de AD2 do segundo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos continuar a nossa matéria trabalhando o terceiro capítulo do livro Direito e Democracia entre Faticidade e Validade, de Jürgen Habermas. Então, nesse terceiro capítulo, Habermas vai reconstruir diversos conceitos jurídicos para apresentar a sua perspectiva sobre o conceito dos direitos e a gênese dos próprios direitos. Então, Habermas começa discutindo o conceito de validade jurídica, que, como aprendemos com Kelsen, significa a compatibilidade de uma norma com a norma superior. Habermas dirá que esse conceito é limitado, e que, portanto, a validade da norma não se relaciona apenas com esse esquema formal de autorizações normativas. Trabalhando direito numa perspectiva comunicativa, Habermas dirá que numa democracia somente uma ação ela é válida se ela tiver contado com um assentimento racional, pelo menos em potencial, de todos os possíveis afetados por aquela ação. Da mesma forma, no domínio jurídico, uma norma será válida se ela tiver podido contar, pelo menos em potencial, com o assentimento de todos os possíveis afetados. E isso vai se dar exatamente por meio dos procedimentos democráticos de construção da norma, que vão ocorrer nas casas legislativas, no processo legislativo. Portanto, Habermas dirá que uma norma é válida se ela tiver sido produzida por meio de um debate racional, em que todos os possíveis afetados por ela, pelo menos potencialmente, tiverem tido a condição de dar o seu assentimento racional. E aí se fala em todos os possíveis afetados em potencial, porque, obviamente, não é possível num debate público que todos os envolvidos possam participar ou até mesmo que queiram participar do debate público. Portanto, essa participação ela é em potencial, abrindo-se canais de comunicação e de debate para garantir que os afetados possam participar do processo de construção da norma. Reformulando o princípio da validade dessa forma, Habermas consegue mostrar como é possível que, por meio da legalidade, se obtenha a legitimidade do direito, exatamente pelo fato de que agora a legalidade ela não vem mais apenas por meio de processos formais de autorização normativa, mas se dá por meio de ações comunicativas, de diálogo, de debates públicos, em que a força do melhor argumento deve prevalecer. No mesmo sentido, Habermas vai mostrar a relação entre, por um lado, o direito enquanto instância de controle do poder, que nós chamamos de Estado de Direito ou de constitucionalismo, e a produção democrática do direito, que nós chamamos de soberania popular ou princípio democrático. A reconstrução dessa relação vai se dar por meio de um debate que Habermas propõe entre duas grandes tradições que vão analisar essa relação. Por um lado, a tradição liberal, representada por autores como Kant, Locke e, mais recentemente, por Rawls, Dworkin, entre outros. Essa tradição vai entender que haveria direitos pré-políticos, direitos anteriores à própria comunidade. Portanto, nesse sentido, os direitos humanos, ou constitucionalismo, ou a ideia de Estado de Direito, prevaleceria sobre a noção de soberania popular, limitando a própria soberania popular. Por outro lado, autores ligados a que Habermas vai denominar de republicanismo,
ou comunitarismo, dirão que não existem direitos anteriores à comunidade, que os direitos são construídos comunitariamente, né, por meio de um debate público, dentro de uma tradição específica. Portanto, haveria, no lado comunitarista ou republicano, a prevalência da ideia de soberania popular, de democracia, em relação a essas noções de Estado de Direito ou de constitucionalismo. Autores igualmente importantes, tais como Aristóteles na Antiguidade, ou Hannah Arendt, ou Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, enfim, uma série de filósofos que vão, na leitura habermasiana, defender essa perspectiva. A partir da teoria discursiva do direito, que é a proposta habermasiana, o autor mostrará que, na verdade, não existe uma primazia, uma preferência de um lado sobre o outro, né? Se por um lado a tradição liberal acerta ao dizer que a soberania popular não pode passar por cima dos direitos das pessoas, por outro lado essa mesma tradição erra ao defender a existência de direitos pré-políticos anteriores ao Estado. Por outro lado, na tradição republicana há o acerto ao dizer que os direitos são construídos comunitariamente. No entanto, eles erram ao não reconhecer que não existe uma tradição homogênea, que as tradições elas são perpassadas por conflitos e, portanto, há um equívoco nessa perspectiva. Habermas tenta ligar os pontos positivos dos dois lados, eliminando assim os pontos negativos de cada um deles, mostrando que, na verdade, não é possível pensar o constitucionalismo ou Estado de Direito sem a soberania popular, sem um debate democrático. E, da mesma forma, a democracia somente pode ser vista como uma forma de vida, um regime político que respeita os direitos das pessoas que são construídos no próprio debate público. Portanto, Habermas dirá que nessa relação entre Estado de Direito, entre constitucionalismo e soberania popular ou democracia, nós temos uma relação de igual importância ou equiprimordialidade. Ou ainda, essas noções elas são co-originárias, ou seja, elas nascem ao mesmo tempo, né, se constituindo como duas faces de uma mesma moeda, de modo que não é possível pensar o Estado de Direito sem democracia e democracia sem Estado de Direito, né? Como também não é possível pensar o constitucionalismo sem a soberania popular, ou ainda a soberania popular sem o constitucionalismo, né? Ou ainda os direitos humanos sem democracia e a democracia sem os direitos humanos. Na próxima aula nós vamos retomar esse debate mostrando a relação que Habermas pretende reconstruir entre a autonomia pública e a autonomia privada dos cidadãos. Ou, dizendo de outra maneira, a relação que pode haver entre o direito público e o direito privado. É isso, pessoal. Até a próxima aula.